Essa é a Helena, nossa empregada não oficial. Mantém a casa funcionando perfeitamente. A voz de Bruna ecoou pela sala de jantar como uma bofetada. Pior do que suas palavras foi a risada que veio em seguida. A risada dos pais dela, dos amigos dela e principalmente a risada do meu filho Rafael. Ele riu. Meu próprio filho, que eu carreguei no ventre, que amamentei, que criei sozinha depois que meu marido morreu. Riu enquanto sua esposa me chamava de empregada na casa que eu paguei. Fiquei ali, parada no meio da sala com uma garrafa de vinho na mão, sorrindo como uma idiota enquanto sentia meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Mas o que nenhum deles sabia naquele momento era que em 48 horas eu iria desaparecer da vida deles para sempre. E quando fizesse isso, levaria comigo a única coisa que realmente importava: a escritura da casa. Vou contar essa história desde o início, porque vocês precisam entender como cheguei até aquele jantar maldito. Meu nome é Helena Costa Silva, tenho 63 anos. E durante os últimos 5 anos da minha vida, vivi em um quarto minúsculo, no fundo de uma casa de 240 metros quadrados, que eu mesma comprei. Parece loucura quando digo assim, não é? Mas é a mais pura verdade. Tudo começou quando Rafael se casou com Bruna. Ele tinha 37 anos, ela tinha 29. Bruna era o que chamam hoje de influenciadora digital. Uma dessas meninas que vive tirando fotos de tudo e postando na internet. Na época do casamento, ela tinha cerca de 80 mil seguidores e vendia cursos online sobre estilo de vida. Rafael trabalhava em uma startup de tecnologia. Ganhava razoavelmente bem, mas nada extraordinário. Quando anunciaram o casamento, também anunciaram que queriam uma casa grande para começar a vida juntos. Rafael me procurou um dia, sentou comigo na cozinha do nosso apartamento pequeno, onde sempre moramos, e disse: "Mãe, eu sei que você tem aquela herança que a vovó deixou. Estava pensando, e se usássemos esse dinheiro para comprar uma casa grande? Você poderia morar com a gente, teríamos espaço de sobra, e você não ficaria sozinha." Na época, aquilo pareceu a coisa mais linda do mundo. Meu filho me querendo por perto. Eu tinha perdido meu marido, pai dele, quando Rafael tinha apenas 6 anos. Um infarto fulminante aos 42 anos de idade, sem aviso, sem chance de despedida. Criei meu filho sozinha, trabalhando em 3 empregos diferentes. De dia, eu era secretária em um escritório de contabilidade. 3 vezes por semana, à noite, limpava consultórios médicos. E nos fins de semana fazia costuras por encomenda. Tudo para que Rafael estudasse em boas escolas, tivesse roupas decentes, pudesse ir às festinhas dos amigos. Quando meus pais morreram, há 8 anos, deixaram para mim um apartamento que vendi por R$350 mil e mais R$150 mil em investimentos. R$500 mil no total. Era minha segurança, meu futuro, minha aposentadoria. Mas quando Rafael me pediu, não pensei 2 vezes. Usamos R$300 mil de entrada e financiamos o restante. A casa custou R$850 mil no total. Ficava em um bairro excelente de Porto Alegre. Tinha 4 quartos, 3 banheiros, sala ampla, cozinha americana, área de serviço completa e um quintal onde Bruna dizia que faria uma horta. A escritura, obviamente, foi feita no meu nome. Afinal, o dinheiro da entrada era meu e meu crédito que estava sendo usado. "Não se preocupe, mãe", Rafael me assegurou quando assinamos os papéis no cartório. "A casa é sua, claro. Você é a dona. A gente só vai morar junto e dividir as despesas. E dividir as despesas." Essa foi a primeira mentira. Nos primeiros 6 meses, tudo parecia perfeito. Eu tinha um quarto bonito, mobiliei com meus próprios móveis antigos. Rafael e Bruna ocuparam a suíte master. Os outros 2 quartos ficaram vazios. Para o futuro, segundo Bruna.
Eu pagava a prestação da casa, que era de R$ 3.200 por mês. Rafael me dava R$ 1.000 como ajuda. Bruna não dava nada porque estava investindo no negócio dela. Comecei a perceber as coisas mudando devagar. Primeiro, foi Bruna pedindo para eu cozinhar porque ela tinha reuniões importantes. Depois, foi Rafael pedindo para eu passar as camisas dele porque Bruna não sabia usar ferro de passar. Então foi a faxina, porque Bruna tinha alergia a produtos de limpeza. Depois foi fazer as compras, porque eles não tinham tempo. Em menos de um ano, eu tinha me tornado a empregada da minha própria casa. E o pior, eu deixei. Deixei porque amava meu filho. Deixei porque queria que ele fosse feliz. Deixei porque, no fundo, tinha medo de ficar sozinha. Rafael parou de me dar os R$ 1.000 mensais depois de 2 anos. Está apertado, mãe. A startup está passando por dificuldades. Bruna, por outro lado, comprava bolsas de R$ 2.000 e sapatos de 800. Seu número de seguidores tinha crescido para 200 mil e ela agora fazia publis de marcas de luxo. Mas nunca ofereceu ajudar com uma conta sequer da casa. Meu quarto, antes espaçoso, foi ficando menor. Primeiro, Bruna precisou do meu armário para guardar as roupas das campanhas publicitárias. Depois, precisou de parte do espaço para montar um estúdio de fotos. Fui empurrada para um quartinho de 3 metros por 3 metros no fundo da casa, ao lado da lavanderia. Dormi naquele quarto por 3 anos. E durante esses 3 anos acordei todos os dias às 6 da manhã para fazer café da manhã. Lavei montanhas de roupas, passei pilhas de camisas. Limpei banheiros que não sujava. Cozinhei jantares elaborados para receber os amigos deles. Amigos que nem sabiam meu nome. Fui invisível na casa que eu pagava. O jantar daquela noite era mais uma das produções de Bruna. Ela havia convidado os pais dela, um casal de empresários de Gramado que vinham visitar Porto Alegre. Também convidou 2 outros casais, amigos influencers dela. A mesa estava impecável, decorada com flores que eu tinha comprado de manhã no mercado. O menu havia sido planejado por ela, mas executado por mim. Entrada de bruschetta, prato principal de risoto de camarão com filé mignon ao molho madeira e sobremesa de petit gâteau. Eu tinha passado 7 horas cozinhando. Quando os convidados chegaram, às 20 horas em ponto, me recolhi ao meu quartinho como sempre fazia. Mas Bruna me chamou. Helena, vem aqui, preciso de você. Saí, achando que ela queria ajuda para servir. Estava todo mundo sentado à mesa, taças de espumante nas mãos, conversando e rindo. Helena, sobe lá no armário da cozinha e pega aquele vinho importado que está no fundo. Aquele que custou R$ 400. Bruna ordenou, sem nem olhar para mim. Peguei a escada, subi, encontrei o vinho. Quando desci, a mãe de Bruna estava olhando para mim com curiosidade. E você é? Ela perguntou, inclinando a cabeça. Foi quando Bruna soltou a frase que mudou tudo. Ah, essa é a Helena, nossa empregada não oficial. Ela riu. É a mãe do Rafael, mas é ela quem mantém a casa funcionando. Não sei o que faríamos sem ela. As palavras saíram da boca dela com tanta naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Os convidados riram. Aquela risada educada de quem acha graça da situação, mas não quer ser mal educado. E então, meu filho riu também. Rafael, sentado na cabeceira da mesa que eu tinha escolhido, na cadeira que eu tinha comprado, comendo a comida que eu tinha feito, na casa que eu tinha pagado, riu da piada da esposa dele me chamando de empregada. Ele nem me olhou nos olhos. Senti o ar sumir dos meus pulmões. Minha visão ficou turva. Segurei firme na garrafa de vinho porque achei que fosse desmaiar. Consegui murmurar com licença, e voltei para a cozinha. Coloquei o vinho no balcão com mãos trêmulas e fui para o meu quartinho. Fechei a porta devagar, sentei na cama e algo dentro de mim morreu naquele momento.
Não foi raiva que senti. Não foi tristeza. Foi clareza. Uma clareza fria, cortante, definitiva. Passei a noite inteira sentada na cama de olhos abertos, ouvindo o barulho da festa lá na sala. As risadas, a música, as conversas animadas. Pessoas felizes na minha casa, comendo minha comida, bebendo meu vinho, enquanto eu me escondia num quarto de empregada. Às 5 da manhã, quando finalmente escutei silêncio, eu já tinha tomado minha decisão. Levantei, tomei banho, vesti minha melhor roupa. Às 7 horas, quando escutei Rafael descendo para tomar café, estava esperando por ele na cozinha. Tinha feito café fresco. Coloquei uma xícara na frente dele e sentei. "Bom dia, mãe", ele disse, ainda sonolento, mexendo no celular. Empurrei uma caixa através da mesa. Ele levantou os olhos, confuso. "O que é isso?" "Abra." Ele abriu. Dentro estavam todas as chaves da casa. A chave da porta da frente, da porta dos fundos, do portão da garagem, da caixa de correio. Até a cópia extra que ele nem sabia que eu tinha. "Mãe, o que..." "Boa sorte pagando a prestação agora", eu disse, levantando. Minha voz saiu calma, quase doce. "São R$3.200 por mês. Vence todo dia 15. Não atrase, senão o banco cobra juros." "Espera! O que você está dizendo?" "Estou dizendo que você conseguiu o que queria. Não precisa mais da empregada." Peguei minha bolsa que tinha preparado durante a noite com meus documentos, minha carteira, meu celular. Rafael se levantou, derrubando a cadeira. "Você não pode simplesmente sair." "Posso sim, e vou." Caminhei até a porta. Cada passo doía, mas não parei. Escutei Bruna gritando do andar de cima. "O que está acontecendo?" Escutei Rafael me chamando, sua voz ficando desesperada. Mas não me virei. Abri a porta, saí, fechei atrás de mim. Rafael apareceu na calçada de pijama, descalço. "Mãe! Mãe, espera! A gente conversa." Entrei no meu carro, um Palio velho de 15 anos que eu tinha comprado usado. Liguei o motor. Pelo retrovisor, vi meu filho parado ali, confuso, assustado. E pela primeira vez em 63 anos, escolhi a mim mesma. Dirigi por 40 minutos até chegar ao apartamento da tia Ruth. Tia Ruth era irmã da minha mãe. Tinha morrido há 5 anos e me deixado um apartamento pequeno no bairro Cidade Baixa. Um apartamento de 45 metros quadrados, 2 quartos minúsculos, sala e cozinha conjugadas, um banheiro com box quebrado. Eu tinha alugado o apartamento durante 4 anos para uma estudante universitária. Mas ela tinha saído há 2 meses e eu ainda não tinha conseguido alugar de novo. Quando abri a porta, o cheiro de mofo me atingiu. O lugar estava vazio, sujo, abandonado. Encostei na parede e finalmente chorei. Chorei por todas as vezes que engoli orgulho. Chorei por todos os obrigado que nunca recebi. Chorei pelo filho que criei e que riu quando me chamaram de empregada. Chorei até não ter mais lágrimas. Então sequei o rosto, abri as janelas e comecei a limpar. Os primeiros 3 dias naquele apartamento foram os mais difíceis da minha vida. Não tinha móveis, então dormi no chão, enrolada em um cobertor velho que encontrei no armário. Não tinha comida, então comi pão com manteiga que comprei na padaria da esquina. Meu celular tocava sem parar. Rafael ligava 10, 15, 20 vezes por dia. Eu não atendia. Bruna mandou mensagens, muitas mensagens. A primeira foi educada. "Helena, a gente precisa conversar. Volta pra casa." A segunda foi irritada. "Você está sendo infantil. Somos uma família." A terceira foi raivosa. "Você não pode nos abandonar assim. E a prestação da casa?" Bloqueei os 2. No 4º dia, sentei no chão da sala vazia com meu notebook velho no colo e comecei a fazer algo que deveria ter feito há 5 anos. Organizei minha vida financeira. Tinha uma conta corrente com R$18.000.
economias de anos trabalhando e me privando de tudo. Tinha a aposentadoria, que era de R$ 2.400 por mês. Tinha o apartamento onde estava, que valia cerca de R$ 220 mil, segundo as avaliações online. E tinha a casa de Porto Alegre, que agora valia R$ 1.200.000 por causa da valorização do bairro. A casa, minha casa, foi quando me dei conta de algo crucial. A escritura estava no meu nome, apenas no meu nome. Rafael nunca tinha sido incluído como proprietário. Bruna também não. Legalmente aquela casa era minha, completamente minha. Peguei o telefone e liguei para um advogado que tinha me sido recomendado por uma antiga colega de trabalho, Dr. Paulo Mendes. Marquei uma consulta para o dia seguinte. Dr. Paulo era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino. Seu escritório ficava no centro de Porto Alegre, 13º andar de um prédio comercial. Quando sentei na frente dele e comecei a contar minha história, ele me escutou em silêncio, fazendo anotações. "A senhora tem a escritura?" Ele perguntou quando terminei. "Tenho. Está em nome próprio, sem nenhum outro proprietário. E eles estão morando lá há quanto tempo?" 5 anos. "Pagam aluguel?" "Não." "Contribuem com as despesas?" "Não. Eu pago tudo. Prestação do financiamento, condomínio, luz, água, internet." Dr. Paulo tirou os óculos e me olhou diretamente. "Dona Helena, legalmente a senhora tem todo o direito de retomar sua propriedade. Eles são ocupantes informais. A senhora pode entrar com uma ação de despejo por comodato, verbal rescindido. Quanto tempo leva? Entre 60 e 90 dias, se não houver contestação complicada. Mas preciso ser honesto com a senhora. Seu filho pode tentar argumentar que tem direito de posse por ter morado lá tanto tempo. Porém, como a senhora arcou com todas as despesas e a propriedade está exclusivamente em seu nome, as chances dele são mínimas. E se eu quiser vender a casa? A senhora pode vender. É proprietária única, mas primeiro precisa desocupar o imóvel. Então me ajude a fazer isso." Dr. Paulo assentiu. "Vou preparar uma notificação extrajudicial dando 60 dias para desocupação voluntária. Se eles não saírem, partimos para o despejo judicial." "Quanto vai custar?" R$ 5.000 de honorários iniciais. Se for para a justiça, mais 3.000. R$ 8.000. Era quase metade das minhas economias. Mas olhei para aquele homem e disse: "Pode começar." Saí do escritório do advogado com algo que não sentia há anos. Esperança. Mas quando cheguei em casa e abri minha bolsa para guardar os documentos, encontrei algo que não esperava. No fundo da bolsa, entre papéis velhos, havia um envelope amarelado que não me lembrava de ter colocado ali. Curioso. Abri. Dentro havia uma carta manuscrita. A letra era familiar. Era da tia Ruth. "Minha querida Helena", começava a carta. "Se você está lendo isso, significa que finalmente teve coragem de voltar para este apartamento. Sempre soube que um dia você precisaria dele, não como um refúgio, mas como um recomeço." Minha mão começou a tremer. "Tem algo que preciso te contar. Algo que guardei por todos esses anos porque jurei para sua mãe que levaria para o túmulo. Mas não posso. Você merece saber a verdade." Continuei lendo, e cada palavra era uma bomba explodindo no meu peito. Em 27 de abril de 1983, quando você deu à luz no Hospital São Lucas, houve um erro. 2 bebês nasceram na mesma madrugada, na mesma hora. 2 meninos. As pulseiras de identificação foram trocadas. O bebê que você levou para casa não era seu filho biológico. E seu filho biológico foi para outra família. Parei de respirar. Descobri isso 3 anos depois, quando sua mãe me contou que tinha encontrado documentos estranhos no arquivo do hospital. Ela era enfermeira lá, lembra? Fez uma investigação discreta.
confirmou a troca, mas decidiu não te contar. Você estava tão feliz com Rafael. Ele era uma criança tão doce. E você estava reconstruindo sua vida depois da morte do João. Sua mãe achou que te contar seria cruel. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu discordei, mas respeitei a decisão dela. Mas agora, depois de tudo o que você passou, acho que merece saber. Seu filho biológico se chama Miguel Santos. A família que o criou é boa. Ele teve uma vida feliz pelo que consegui descobrir. Ele é dono de uma livraria em Viamão. Anexei aqui os documentos que sua mãe guardou. Faça o que seu coração mandar. Com amor, tia Ruth. Dentro do envelope havia certidões de nascimento, relatórios hospitalares, fotos de bebês e um endereço. Livraria Santos, Rua das Flores, número 123, Viamão. Sentei no chão e segurei aqueles papéis contra o peito. Minha vida inteira tinha sido uma mentira. O filho que eu criei, que eu amei com cada fibra do meu ser, não era meu filho. E meu filho verdadeiro estava a apenas 40 quilômetros de distância, vivendo uma vida que eu nunca conheci. Fiquei 3 dias sem sair do apartamento, processando aquela informação. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Tudo que eu conhecia, tudo que eu acreditava, tinha sido baseado em um erro. Um erro médico de 42 anos atrás, que mudou o curso de 2 vidas completamente. Olhei para as fotos dos bebês. 2 menininhos lado a lado na maternidade. Um deles era Rafael. O outro era Miguel. E por uma falha humana, uma pulseirinha trocada, cada um foi para a casa errada. Durante esses 3 dias, revivi cada momento da criação de Rafael. As madrugadas acordando para dar mamadeira, os primeiros passos, a primeira palavra, o primeiro dia de aula, as festas de aniversário que eu fazia com tanto carinho, mesmo quando o dinheiro estava apertado, as noites em que ele ficava doente e eu passava acordada cuidando. Cada sacrifício, cada momento de amor. Nada disso tinha sido em vão. Eu amei aquele menino com todo o meu coração. O fato de não compartilharmos DNA não mudava o amor que senti. Mas mudava a perspectiva de tudo. Porque agora eu entendia que o amor maternal que dei foi real, genuíno, profundo. E ele simplesmente não retribuiu. E em algum lugar havia outro homem. Um homem que era meu filho biológico, mas que tinha sido criado por outra família. Uma família que, pelos documentos, parecia ter dado a ele tudo o que ele precisava. Rafael, aquele menino que eu segurei nos braços na maternidade, que eu amamentei, que eu levei para a escola no primeiro dia, não era meu filho biológico. E ainda assim, eu o amei. Amei com um amor tão profundo que sacrifiquei tudo por ele. E ele me pagou me transformando em empregada. Miguel, por outro lado, era meu filho de sangue. Mas ele era um estranho. Um homem de 42 anos que eu nunca conheci, que tinha uma vida completa sem mim. O que eu deveria fazer? Li e reli a carta da tia Ruth dezenas de vezes. Analisei os documentos. Os relatórios hospitalares eram detalhados, mostrando exatamente como a troca aconteceu. Uma enfermeira nova, 2 bebês nascidos com minutos de diferença, pulseiras colocadas às pressas durante uma emergência em outro quarto. Um erro simples, um erro que mudou tudo. No 6º dia, a notificação extrajudicial foi entregue na casa. Dr. Paulo me ligou para confirmar. Seu filho e sua nora receberam o documento. Eles têm 60 dias para desocupar o imóvel voluntariamente. Como eles reagiram? O oficial de justiça disse que a esposa gritou muito. Seu filho ficou em choque. Ótimo. Dona Helena, preciso avisá-la. Eles provavelmente vão tentar contato. Vão tentar te convencer a voltar atrás. Você está preparada? Estou. Mas não estava. Naquela mesma noite, às 22 horas, alguém bateu na minha porta. Forte. Insistente. Olhei pelo olho mágico. Era Rafael. Ele estava diferente.
Não usava as roupas de marca que Bruna sempre comprava para ele. Vestia uma camiseta simples, jeans velho. O cabelo estava bagunçado, a barba por fazer. Parecia 10 anos mais velho. Mãe, eu sei que você está aí. Por favor, abre a porta. Fiquei quieta. Mãe, a gente precisa conversar. Isso é loucura. Você não pode nos jogar na rua. Continuei em silêncio. Pelo amor de Deus, eu sou seu filho. Algo dentro de mim se partiu. Abri a porta, mas coloquei a corrente de segurança. Você não é meu filho. Eu disse, minha voz saindo fria. Biologicamente você não é. Acabei de descobrir. Ele piscou confuso. O quê? Do que você está falando? Houve uma troca no hospital. 42 anos atrás. O bebê que eu levei para casa era você. Mas você não era meu bebê. Você está maluca? Isso não faz o menor sentido. Faz todo o sentido. Explica muita coisa. Comecei a fechar a porta. Espera. Mesmo que isso seja verdade, e eu não acredito que seja, você me criou. Você é minha mãe. Isso tem que significar alguma coisa. Parei. Olhei para ele através da fresta da porta. Significava tudo para mim. Mas para você, eu era a empregada, Rafael. A empregada não oficial. Você riu quando sua esposa disse isso. Eu não... riu. Na minha frente. Sem nem pestanejar. Foi um erro. Eu estava nervoso, não sabia o que fazer. 60 dias, eu disse. Você tem 60 dias para sair da minha casa. Use esse tempo com sabedoria. Fechei a porta. Ele ficou do outro lado batendo, gritando, implorando. Liguei o rádio para não escutar. Depois de meia hora, ele foi embora. Dormi aquela noite mais profundamente do que tinha dormido em anos. Na semana seguinte, tomei uma decisão. Precisava conhecer Miguel. Não para substituir Rafael. Não para criar uma relação forçada de mãe e filho. Mas porque precisava olhar nos olhos do homem que deveria ter sido meu filho. Precisava saber quem ele era. Precisava entender o que o destino tinha roubado de mim e o que tinha dado a ele. Passei 2 dias me preparando psicologicamente. Ensaiei mentalmente o que diria, como me apresentaria. Decidi que não revelaria a verdade imediatamente. Primeiro queria conhecê-lo como pessoa, sem o peso da revelação. Dirigi até Viamão numa tarde de quinta-feira. O caminho me deu tempo para pensar, para preparar meu coração para o que viria. A Livraria Santos ficava numa rua tranquila, cheia de árvores antigas que criavam sombras dançantes nas calçadas. Era uma loja pequena, charmosa, com vitrines cheias de livros antigos e raros. A fachada era pintada de verde musgo, com detalhes em madeira escura. Uma placa de madeira pendurada na porta dizia: Aberto. Entre e se perca entre as histórias. Fiquei parada do outro lado da rua por 5 minutos, apenas olhando. Através da vitrine podia ver estantes altas, uma escada de madeira, pessoas folheando livros calmamente. Parecia um lugar de paz, de conhecimento, de histórias esperando para serem descobertas. Respirei fundo e entrei. O cheiro de livros velhos me envolveu imediatamente. Havia estantes até o teto, madeira escura e polida, escadas rolantes antigas, poltronas de couro gasto espalhadas pelos cantos. Música clássica tocava baixinho. Algo de Chopin que reconheci vagamente. Era aconchegante, silencioso, perfeito. O tipo de lugar onde você poderia passar horas perdido entre páginas. Um homem estava atrás do balcão, organizando livros. 40 e poucos anos, cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas, óculos de leitura pendurados no pescoço, suéter de lã bege. Quando me viu, sorriu com uma gentileza genuína. Boa tarde. Posso ajudar? Era ele. Meu filho. Eu sabia. Cada célula do meu corpo sabia. Havia algo nos olhos dele, na forma do rosto, que me lembrava meu pai. Genes que pularam gerações e apareceram nele. Eu estava procurando livros de poesia, consegui dizer.
minha voz tremendo levemente. Está no lugar certo. Temos uma sessão inteira. Algum autor específico? Mário Quintana. Seu rosto se iluminou. Excelente escolha! Quintana é meu poeta favorito. A forma como ele captura a melancolia brasileira é única. Deixa eu te mostrar. Tá. Ele saiu de trás do balcão e me guiou até uma estante no fundo da loja. Enquanto caminhava, falava sobre poesia, sobre como cada livro tinha uma alma própria, sobre como Quintana tinha o dom de fazer o ordinário parecer extraordinário. Sua voz era suave, gentil, apaixonada quando falava de literatura. Suas mãos, quando pegou um livro para me mostrar, eram cuidadosas, delicadas, como quem manuseia algo precioso. Este aqui é uma primeira edição de A Rua dos Cataventos, disse mostrando um volume antigo com capa desgastada. É raro encontrar em bom estado. Ouça este verso. As coisas que a gente mais ama neste mundo são sempre as que a gente nunca teve. Ele pausou, olhando o livro com carinho. Às vezes acho que Quintana entendia de saudade melhor que qualquer um. Senti lágrimas ameaçando, mas pisquei rapidamente. É lindo. Você gosta de poesia? Sempre gostei. Minha mãe costumava ler para mim quando eu era criança. Ele sorriu. A minha também. Acho que foi assim que me apaixonei por livros. Passamos quase 1 hora conversando entre as estantes. Ele me mostrou outros livros, contou histórias sobre como conseguiu cada peça rara da coleção, falou sobre autores brasileiros e estrangeiros. Descobri que ele tinha estudado letras na universidade, que tinha trabalhado como professor por alguns anos antes de herdar a livraria do pai, quando este se aposentou. Meu pai sempre sonhou que eu continuasse o negócio, Miguel disse com nostalgia. Ele abriu esta loja há 35 anos, quando eu era criança. Cresci entre estas estantes. Conheci o mundo através destes livros. Ele ainda é vivo? Perguntei cuidadosamente. Sim, graças a Deus. Ele e minha mãe moram em Gramado agora. Aposentadoria tranquila, muita natureza. Mas ele vem aqui 1 vez por mês só para sentir o cheiro dos livros. Miguel riu. Diz que é o melhor perfume do mundo. Comprei 3 livros, não apenas porque queria continuar a conversa, mas porque genuinamente me encantei com cada um. Quando fui pagar, Miguel fez questão de me dar um desconto. Primeira compra sempre tem tratamento especial, disse piscando. Você faz isso com todos os clientes? Só com os que realmente amam livros. Dá pra ver nos olhos. Saí da livraria com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Miguel era tudo que eu poderia ter sonhado em um filho. Gentil, culto, apaixonado pelo que fazia, respeitoso. E ele tinha tido pais que o amaram, que o criaram bem, que lhe deram valores sólidos. Voltei no dia seguinte, e no outro, e no outro. Durante 2 semanas visitei a livraria 5 vezes. Cada visita era uma descoberta. Conversamos sobre literatura, sobre vida, sobre Porto Alegre e suas mudanças ao longo dos anos. Miguel me contou sobre sua paixão por poesia contemporânea, sobre como estava tentando criar um clube de leitura na comunidade, sobre seu sonho de um dia publicar uma antologia de poetas gaúchos esquecidos. Eu contava sobre minha vida, cuidadosamente editando as partes dolorosas. Falei sobre meu amor por livros, sobre como a leitura tinha sido meu escape nos momentos difíceis, sobre como Quintana me ajudou a sobreviver a períodos sombrios. Ele ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas, sugerindo autores que eu poderia gostar. Nunca pareceu impaciente ou apressado. Tratava cada conversa como se fosse a coisa mais importante do mundo, naquele momento. Na 6ª visita, ele perguntou: Desculpa a curiosidade, mas você está bem? Nas últimas semanas você parece... sei lá, carregando um peso. Sentei numa das poltronas. Ele sentou na outra, esperando sem pressionar. Posso te contar uma história? Perguntei. Claro. E contei.
Contei sobre Rafael, sobre Bruna, sobre o jantar, sobre a casa, sobre os 5 anos de humilhação. Contei sobre a troca de bebês no hospital, sobre a carta da tia Ruth, sobre a descoberta que virou minha vida de cabeça para baixo. Contei tudo, cada detalhe doloroso, cada revelação chocante. Ele escutou em silêncio absoluto, os olhos fixos em mim, processando cada palavra. Quando terminei, fez a única pergunta que importava. Você acha que eu sou seu filho? Tenho certeza. Tenho os documentos, os relatórios hospitalares, tudo. E o que você quer de mim? Nada, respondi honestamente. Você tem pais que te amam. Tem uma vida que construiu. Não vim aqui para destruir isso ou para te pedir nada. Vim porque precisava conhecer você. Precisava saber que meu filho biológico está bem. Que ele é feliz. Que ele se tornou um homem bom. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Então disse: eu preciso de tempo para processar isso. Eu entendo completamente. Mas posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você descobrisse na época, quando éramos bebês, que houve a troca, você teria trocado os bebês de volta? Pensei muito antes de responder. Não sei. Honestamente, não sei. Mas sei que teria amado você, se você tivesse vindo para casa comigo. Da mesma forma que amei Rafael, incondicionalmente, completamente. Porque amor não é sobre sangue, é sobre escolha. E eu escolhi amar. Miguel assentiu devagar, absorvendo minhas palavras. Obrigado pela honestidade. Levantei para ir embora. Na porta ele me chamou. Helena? Virei. Você pode voltar, quando quiser. A gente pode ir devagar, conhecer um ao outro, sem pressão, sem expectativas, só ver no que dá. Cos, sorri pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno que vinha lá de dentro. Eu adoraria. Enquanto isso, o prazo de 60 dias estava correndo inexoravelmente. Rafael tentou me ligar mais de 50 vezes nas primeiras 2 semanas. Depois de bloqueá-lo, ele começou a ligar de números diferentes, de telefones de amigos, de orelhões. Eu reconhecia a voz e desligava imediatamente. Bruna criou perfis falsos nas redes sociais para me mandar mensagens. Usava nomes como Ana Silva e Maria Costa, mas eu reconhecia o estilo de escrita dela. As mensagens variavam entre súplicas dramáticas e ameaças veladas. Bloqueei todos os perfis. Os pais dela, os empresários de Gramado, me mandaram uma carta registrada. Dentro havia uma proposta formal. 30 mil reais em dinheiro para eu desistir do despejo e manter a harmonia familiar. A carta estava escrita em papel timbrado, como se aquilo desse mais legitimidade ao suborno. Rasguei a carta em pedaços pequenos e joguei no lixo. No 40º dia, Dr. Paulo me ligou com uma notícia. Eles entraram com um pedido de contestação, alegando união estável e direito de moradia por tempo de ocupação. E agora? Agora vamos para a audiência. O juiz vai analisar os argumentos de ambas as partes. Mas fique tranquila, dona Helena. O caso deles é extremamente fraco. Você tem todos os comprovantes de pagamento, toda a documentação comprovando que arcou sozinha com todas as despesas. A casa está no seu nome. Você é a proprietária legal. E eles nunca contribuíram financeiramente. A jurisprudência é totalmente favorável a você. Quando é a audiência? Em 3 semanas. No dia 17 de novembro, às 10 da manhã. Passei essas 3 semanas me preparando psicologicamente. Sabia que veria Rafael novamente, cara a cara, pela primeira vez desde que saí de casa. Sabia que seria difícil, mas estava determinada a manter minha posição. A audiência foi marcada para o dia 17, às 9 da manhã, no Fórum Central de Porto Alegre. Cheguei às 8h45, vestindo meu melhor conjunto, um tailleur azul marinho que tinha comprado especialmente para a ocasião.
Prendi o cabelo num coque baixo e usei uma maquiagem discreta, mas impecável. Queria parecer respeitável, digna, forte. Dr. Paulo estava me esperando na entrada. Está pronta? Mais do que nunca. Rafael e Bruna chegaram 10 minutos depois, acompanhados de um advogado que eu não conhecia. Bruna estava irreconhecível. A influencer de 80 mil seguidores que usava apenas roupas de grife, agora vestia um jeans desbotado e uma blusa simples de algodão. O cabelo, antes sempre impecavelmente arrumado para as fotos, estava preso num rabo de cavalo baixo, sem brilho. Não usava maquiagem, e as olheiras profundas mostravam noites mal dormidas. Parecia assustada, vulnerável, uma versão completamente diferente da mulher confiante que tinha me chamado de empregada. Rafael também estava transformado. Tinha perdido peso. As bochechas estavam fundas. A roupa pendurava nele de forma estranha. Usava uma camisa social amarrotada e uma calça social que parecia não ter sido passada. O cabelo estava mais comprido, desgrenhado, com fios brancos que não me lembrava de ter visto antes. As olheiras eram profundas, quase roxas. Ele me viu e desviou o olhar imediatamente, incapaz de me encarar. Entramos na sala de audiência. Era um espaço pequeno, formal, com uma mesa grande no centro e cadeiras de cada lado. A juíza, Dr. A. Mariana Luz, era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque severo, óculos de aro fino, expressão séria. Ela cumprimentou ambas as partes formalmente e pediu que sentássemos. A audiência começou com o advogado de Rafael apresentando a contestação. Ele argumentou que Rafael, como filho, tinha direito moral de permanecer na casa. Alegou que havia uma união familiar implícita, que a convivência de 5 anos criara laços que não poderiam ser simplesmente rompidos por uma decisão unilateral. Dr. Paulo esperou pacientemente ele terminar. Então, calmamente, abriu sua pasta e começou a apresentar documentos. Comprovantes de pagamento de prestações da casa. Todos em meu nome. Comprovantes de condomínio. Todos em meu nome. Contas de luz, água, internet, IPTU. Todos em meu nome. 5 anos de documentação meticulosamente organizada. Meritíssima, Dr. Paulo disse com voz firme. A autora arcou sozinha com 100% das despesas desta propriedade durante 5 anos. São R$192 mil em prestações, mais R$62 mil em outras despesas. Um total de R$254 mil. O réu não contribuiu com um único centavo. Não há união estável financeira. Não há comodato formal. Não há qualquer base legal para a permanência dos réus no imóvel. A juíza examinou os documentos por longos minutos, folheando cada página, verificando cada comprovante. O silêncio na sala era pesado, tenso. Bruna mexia nervosamente nas unhas. Rafael olhava para a mesa, pálido. Finalmente a juíza falou. Senhor Rafael, a senhora tem algo a declarar em sua defesa? Rafael levantou os olhos. Sua voz saiu fraca, trêmula. Meritíssima, ela é minha mãe. Não tenho para onde ir. Eu cometi erros, eu sei. Mas não mereço ser jogado na rua. A juíza o olhou sem expressão. O senhor teve 5 anos morando gratuitamente em uma propriedade que não é sua, arcada financeiramente por sua mãe. 5 anos para se organizar, para poupar, para planejar seu futuro. O que o senhor fez com esse tempo? Rafael não respondeu. Vou ser clara com o senhor. A juíza continuou, sua voz cortante. Não há base legal para sua permanência no imóvel. A propriedade está registrada exclusivamente no nome da autora. Ela arcou sozinha com todas as despesas. Não há comodato formal, não há contribuição financeira de sua parte, não há acordo legal que lhe garanta direito de moradia. O fato de ser filho da proprietária é irrelevante do ponto de vista legal. Ela pausou, olhando diretamente para Rafael.
Fica determinada a desocupação imediata do imóvel. Os réus têm 30 dias corridos para entregar as chaves à autora ou serão despejados com apoio policial. Custas processuais a cargo dos réus. Está encerrada a audiência. Rafael tentou argumentar, levantando da cadeira. Meritíssima, por favor. Eu não tenho... A juíza bateu o martelo. A decisão está tomada. Próximo caso. Saímos do fórum. O sol estava forte. Porto Alegre num daqueles dias claros de novembro. Rafael tentou me abordar no estacionamento, mas Dr. Paulo se colocou entre nós. A senhora não precisa falar com ele. Dr. Paulo disse baixo. Mas eu queria. Precisava. Fiz um sinal para Dr. Paulo se afastar um pouco e encarei meu filho, o homem que eu tinha criado, pela última vez. Mãe, por favor. Rafael suplicou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você vai mesmo fazer isso? Vai me deixar sem nada? Você me deixou no quartinho de empregada por 3 anos. Respondi calmamente. Você me deixou invisível na minha própria casa. Você riu quando sua esposa me humilhou. E em 5 anos nunca, nenhuma única vez, você disse obrigado. Eu sei que errei, mas eu aprendi, eu mudei. Você mudou porque perdeu tudo, não porque entendeu o que fez de errado. Bruna se aproximou também chorando. Helena, por favor, a gente não tem dinheiro para alugar outro lugar. Meu negócio faliu completamente. Perdi todos os patrocínios. Rafael está trabalhando como entregador, mas não é suficiente. Não é mais meu problema. Eu disse, destrancando meu carro. A gente vai ficar na rua. Bruna gritou desesperada. Entrei no carro. Antes de fechar a porta, olhei para os dois uma última vez. Vocês não vão ficar na rua. Vocês vão aprender a viver com as consequências das suas escolhas. Assim como eu aprendi. Fechei a porta, liguei o motor e saí. Pelo retrovisor, vi Bruna abraçando Rafael enquanto ele chorava. Não senti pena. Não senti raiva. Senti paz. 30 dias depois, exatamente no prazo estipulado pela juíza, recebi a ligação de Dr. Paulo. Eles desocuparam o imóvel. As chaves foram entregues no meu escritório. A senhora pode ir buscar quando quiser. No dia seguinte, fui até o escritório dele. Peguei as chaves e dirigi até a casa. Era uma manhã nublada de dezembro. Porto Alegre, prestes a entrar no verão. Parei o carro na frente. Olhei para aquela fachada que eu conhecia tão bem e respirei fundo antes de entrar. Quando abri a porta, o que encontrei foi devastação. Os móveis caros que Bruna tinha comprado tinham ido embora. Obviamente vendidos para tentar levantar dinheiro. As paredes estavam sujas, com buracos onde tinham arrancado quadros e prateleiras. A cozinha estava destruída. O forno tinha a porta quebrada. A pia estava entupida com restos de comida. Os armários tinham as portas arrancadas. No banheiro, o espelho estava quebrado. Os azulejos rachados. Os quartos estavam vazios, com manchas escuras nas paredes e um cheiro forte de mofo. Eles tinham vandalizado a casa na saída. Uma última demonstração de raiva, de impotência, de crueldade. Mas sabe o que foi interessante? Eu não me importei. Porque aquela casa não era mais um lar para mim. Nunca tinha sido realmente. Era apenas uma propriedade. Uma propriedade que valia muito dinheiro e que ia me dar a liberdade que eu sempre mereci. Liguei para uma empresa de reformas. Consegui um orçamento de R$25 mil para deixar tudo impecável novamente. Mandei fazer a reforma completa. 6 semanas de trabalho. Paredes pintadas, cozinha e banheiros reformados. Pisos polidos. Jardim cuidado. Quando ficou pronta, a casa estava melhor do que nunca. Coloquei à venda por R$1.100.000. Um preço justo, levemente abaixo do mercado para vender rápido. E vendeu. Em 3 semanas, um casal jovem com 2 filhos pequenos se apaixonou pelo espaço. Eles olharam para aquelas paredes e viram um futuro, um lar, memórias que ainda iriam criar. Quando assinamos a escritura no cartório,
recebi o valor total menos o que ainda devia ao banco. 730 mil reais limpos depositados na minha conta. Era mais dinheiro do que eu tinha visto em toda a minha vida. A primeira coisa que fiz foi pagar Dr. Paulo integralmente. Ele tinha sido meu guerreiro, meu advogado no sentido mais verdadeiro da palavra. Depois, quitei todas as minhas pequenas dívidas. Cartão de crédito, uma prestação de eletrodoméstico, tudo. Fiquei completamente livre de qualquer pendência financeira. E então decidi. Era hora de recomeçar de verdade. Sempre sonhei em morar perto do mar. O som das ondas, o cheiro de maresia, a imensidão do oceano me chamavam. Pesquisei, visitei várias cidades e finalmente encontrei o lugar perfeito. Um apartamento pequeno, 60 metros quadrados, no 6º andar de um prédio novo em Tramandaí. A varanda tinha vista direta para o mar. 180 mil reais à vista. Comprei. E pela primeira vez na vida comprei algo exclusivamente para mim. Mobiliei o apartamento com cuidado, sem pressa. Escolhi cada peça, cada cor, cada detalhe. Uma cama king size confortável, não uma cama velha e dura. Um sofá amplo de leitura na varanda. Estantes para os livros que estava colecionando. Uma cozinha completa com todos os eletrodomésticos que eu sempre quis, mas nunca pude comprar. Cortinas leves que deixavam a luz do sol entrar. Plantas, muitas plantas, dando vida a cada cômodo. Era meu espaço, só meu, e era lindo. Ainda me sobraram 550 mil reais. Procurei um consultor financeiro e investimos tudo com inteligência. Parte em CDB, parte em Tesouro Direto, parte em fundos imobiliários. O rendimento mensal médio era de cerca de 4 mil reais. Somado à minha aposentadoria de 2.400 reais, eu tinha 6.400 reais por mês para viver. Mais dinheiro disponível do que eu tinha tido nos últimos 20 anos somados. Finalmente eu era financeiramente independente. Finalmente eu era livre. Miguel e eu continuamos nos encontrando regularmente. Uma vez por semana inicialmente, às quintas-feiras. Eu dirigia de Tramandaí até Viamão. 1h30 de viagem que nunca me incomodou. Conversávamos sobre livros, sobre vida, sobre sonhos e medos. Tomávamos café numa cafeteria próxima à livraria. Às vezes jantávamos juntos em restaurantes simples, conversando por horas sobre tudo e nada. Ele nunca me chamou de mãe naqueles primeiros meses, e eu nunca pedi. Nossa relação crescia organicamente, naturalmente, sem pressão, sem expectativas forçadas. Era baseada em respeito mútuo, em conexão genuína, em escolha. Um dia, cerca de 6 meses depois da nossa primeira conversa, ele me perguntou: "Você é feliz agora?" Estava na varanda do meu apartamento tomando café enquanto o sol nascia sobre o mar. Pensei cuidadosamente antes de responder. Sabe, Miguel, durante 63 anos, eu medi minha felicidade pela felicidade dos outros. Se Rafael estava feliz, eu achava que estava feliz. Se meu marido estava feliz, eu achava que estava feliz. Nunca me perguntei se eu, Helena, era genuinamente feliz. Mas agora, sim, pela primeira vez na vida, eu sou feliz. Feliz de verdade, não feliz por procuração. Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançava os olhos. Fico feliz por você. De verdade. 3 semanas depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido que eu não tinha bloqueado. Era Rafael. Mãe. Bruna me deixou. Disse que não consegue mais viver assim, com tão pouco. Estou morando num quarto alugado perto da rodoviária. Pago R$600 de aluguel. Ganho R$2.100 por mês trabalhando como entregador de aplicativo. Pedalo a bicicleta 11 horas por dia. Perdi tudo. A casa, o casamento, a vida que eu tinha. Você estava certa. Sobre tudo. Eu fui um filho horrível. Eu te tratei como empregada quando você merecia ser tratada como rainha. Eu ri quando deveria ter te defendido.
Eu te dei o pior de mim quando você sempre me deu o melhor de você. Me desculpa. Me desculpa por ter sido tão cego, tão ingrato, tão cruel. Você não precisa me responder. Não estou pedindo nada. Só precisava que você soubesse que eu sei. Eu sei o quanto errei. E vou passar o resto da minha vida sabendo que perdi a melhor pessoa que já conheci. Li a mensagem 3 vezes, lentamente. Esperei sentir algo. Raiva, talvez. Ou satisfação. Ou até pena. Mas não senti nada disso. Senti apenas indiferença. Uma completa ausência de emoção. Aquele homem, aquele filho que eu tinha criado, era agora um estranho. Suas palavras, embora arrependidas, chegaram tarde demais. O dano estava feito. A ponte estava queimada. E eu não tinha interesse em reconstruí-la. Apaguei a mensagem, bloqueei o número e segui com minha vida. Alguns dias depois, estava na livraria com Miguel como sempre. Ele tinha uma caixa embrulhada em papel pardo, amarrada com barbante, escondida atrás do balcão. "Tenho algo para você", disse, parecendo simultaneamente animado e nervoso. "O que é?" "Abre." Desfiz o barbante cuidadosamente. Removi o papel. Dentro havia um livro antigo, absolutamente belíssimo, com capa de couro trabalhada à mão, páginas com bordas douradas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, edição de 1938. "Miguel, isso deve ter custado uma fortuna", eu disse atônita. Sabia que edições antigas de Machado de Assis eram incrivelmente raras e caras. "É um presente", ele disse suavemente. "De filho para mãe." Olhei para ele, surpresa. Era a primeira vez que ele usava essas palavras. A primeira vez que reconhecia, em voz alta, nossa conexão. "Eu conversei com meus pais", ele continuou, sentando ao meu lado. "Contei tudo sobre você, sobre a troca no hospital, sobre nossa história. Sabe o que eles disseram?" Balancei a cabeça, incapaz de falar com o nó na garganta. "Disseram que não muda nada entre a gente, que eles sempre serão meus pais e eu sempre serei filho deles. Mas também disseram que seria bom, importante até, eu ter você na minha vida. Porque família, Helena, não é só quem te criou. É quem escolhe estar ao seu lado. É quem te respeita, te valoriza, te vê como você realmente é." As lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto. "Obrigada por me dar essa chance. Por não me odiar por te procurar. Obrigada por ter tido coragem de vir. Por querer me conhecer sem exigir nada em troca." Ele pegou minha mão. "Sei que nunca vou substituir os anos que deveríamos ter tido juntos. Mas podemos criar algo novo. Algo nosso. Se você quiser." "Eu quero", sussurrei. "Mais do que qualquer coisa." E ali, naquela livraria pequena cheia de histórias de outras pessoas, começamos a escrever a nossa própria. 1 ano e meio depois de sair daquela casa em Porto Alegre, acordo na minha varanda em Tramandaí, aos 64 anos, tomando café enquanto o sol nasce sobre o mar. Meus cabelos estão mais grisalhos agora. Tenho algumas rugas a mais ao redor dos olhos. Mas também tenho algo que não tinha há 2 anos. Um sorriso genuíno, frequente, que vem de dentro. Miguel me visita 2 vezes por mês agora. Às vezes vem sozinho, às vezes traz os pais dele. Na semana passada jantamos juntos os 4. Eu, Miguel, Dona Teresa e seu Antônio, os pais que o criaram. Foi estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Eles me agradeceram por respeitar a criação deles, por não tentar tomar o lugar deles ou criar conflito. E eu agradeci por terem criado um homem tão bom, tão íntegro, tão capaz de amor genuíno. Rafael tentou contato mais algumas vezes durante o 1º ano. Sempre bloqueei os números. Não por raiva ou vingança, mas porque simplesmente não havia mais nada para ser dito. Ele fez suas escolhas durante 5 anos. Eu fiz as minhas também. E agora ambos vivemos com as consequências. Aprendi algo profundamente importante nessa jornada. Amor incondicional
não significa aceitar desrespeito. Significa amar a si mesmo o suficiente para estabelecer limites saudáveis. Durante décadas, confundi sacrifício com amor. Achei que me anular, me tornar invisível, me transformar em capacho era a prova máxima de devoção maternal. Mas eu estava completamente errada. Amor verdadeiro não exige que você desapareça. Exige que você exista, plenamente, com dignidade, com respeito por si mesmo. Hoje acordo quando quero, como o que quero. Leio por horas sem ninguém me interromper pedindo algo. Caminho na praia todos os dias, sentindo a areia nos pés, sem precisar voltar correndo para fazer almoço ou limpar casa. Viajo quando tenho vontade. Já fui para Buenos Aires e Montevidéu. Escrevi 200 páginas de memórias que talvez um dia publique. Vivo. Finalmente, simplesmente vivo. E quando olho no espelho agora, vejo algo que nunca tinha visto antes. Eu mesma. Não a mãe de alguém. Não a esposa de alguém. Não a empregada de ninguém. Só Helena. E Helena, descobri. É mais do que suficiente. Se você está assistindo isso e se identifica de alguma forma, se você está se anulando por pessoas que não te valorizam, se está sendo tratado como invisível na sua própria vida, deixe essa história ser seu sinal. Você merece respeito. Você merece ser visto, ser ouvido, ser valorizado. Você merece ser amado de verdade, não de forma conveniente ou interesseira. E às vezes, muitas vezes, o maior ato de amor próprio é simplesmente ir embora. Fechar a porta, recomeçar, escolher você mesmo. Rafael me pediu para desaparecer naquela noite, quando riu junto com Bruna enquanto ela me chamava de empregada. E eu dei exatamente o que ele pediu. Desapareci da vida dele. Mas no processo de desaparecer do mundo dele, me encontrei no meu próprio mundo. E descobri que a melhor vingança não é fazer o outro sofrer. É simplesmente viver bem, viver em paz, viver livre, viver com dignidade. 3 anos se passaram desde aquela noite terrível. E hoje, sentada aqui na minha varanda, ouvindo o som das ondas, sentindo a brisa do mar no rosto, posso dizer com absoluta certeza: eu escolhi certo. Escolhi tarde, é verdade. Mas escolhi. E nunca é tarde demais para escolher você mesmo. Agora, se você gostou dessa história e ela tocou seu coração de alguma forma, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele tem uma história de traição familiar e reviravolta financeira como você nunca viu antes. Uma mulher descobre um testamento secreto que muda tudo. Você não vai acreditar no final. Até a próxima história.